A Organização das Nações Unidas contabiliza a marca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Quais as implicações para o planeta na expansão demográfica? A reportagem é de Marcelo Matos. Vivemos num mundo ao lado de 8 bilhões de pessoas. Não dá nem para imaginar tanta gente junta. Espaço não falta, mas há muitas regiões inóspitas e uma grande concentração em áreas urbanas em razão das atividades econômicas, e aí existe uma briga por milímetros nas regiões mais valorizadas do planeta. A expansão será ainda constante nos próximos anos? O doutor em demografia e pesquisador aposentado do IBGE, José Eustáquio Alves, avalia o comportamento global e brasileiro. O mundo gastou 12 mil anos para chegar de 4 milhões a 1 bilhão de habitantes. E depois da Revolução Industrial e Energética, essa população começou a crescer num ritmo muito grande. Tá? Em 1960 chegou a 3 bilhões, em 1975 chegou a 4 bilhões, e nesses 15 anos a taxa de crescimento da população foi a maior da história da humanidade. Mas depois de 1975 para cá, a taxa de crescimento começou a diminuir. A população cresce, mas a taxa diminui. E ela vai zerar em 2086. As condições de vida mudaram muito e propiciaram o crescimento demográfico, mas com efeitos colaterais. E agora estamos diante de grandes desafios. Nesse período, houve melhorias na saúde, na educação, no acesso ao padrão de consumo. Então, houve uma melhoria geral da população, junto com esse crescimento muito alto. O único setor que houve piora foi no meio ambiente, né? Porque todo esse avanço humano, vamos dizer assim, ele se deu às custas, né, de uma degradação ambiental. Então, a gente tem duas coisas para comemorar. A gente pode comemorar uma população maior e com melhores condições de vida, mas uma coisa ruim é que esse avanço humano se deu às custas do retrocesso ambiental. Então, esse que é o grande desafio agora do século XXI. Em geral, os países com altas taxas de natalidade concentram a menor renda per capita da população, grande parte na África. O rápido crescimento populacional não veio acompanhado pelo desenvolvimento sustentável. Já as nações com maior consumo per capita de recursos materiais e emissões de gases de efeito estufa possuem renda per capita maior e um crescimento da população mais regulado. O sociólogo, doutor em Ciências Sociais e professor da PUC do Paraná, César Bueno de Lima, reforça a urgência das próximas gerações no combate à pobreza e à fome. 800 milhões de pessoas, né, passando fome, literalmente, né, no planeta. Então, o nosso grande desafio é como distribuir melhor, né, de maneira mais equânime, essa, né, produção da riqueza que nós temos, porque é inadmissível, né, um país como o Brasil, e, né, que se insere nesse planeta de 8 bilhões de seres humanos, a gente ainda ter pessoas morrendo de fome, literalmente, por carências, né, alimentares. Né? O IBGE realiza no Brasil um censo agora em 2022. Em julho de 2021, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estimou a população brasileira em 213 milhões de habitantes. O doutor em demografia e pesquisador aposentado do IBGE, José Eustáquio Alves, analisou num livro os 200 anos da independência do Brasil. O que o Brasil avançou nesses 200 anos é uma coisa impressionante, né? Você tem uma ideia, 99% das mulheres eram analfabetas, a gente tinha escravidão, a população era pobre, rural, né? E o que aconteceu nesses 200 anos? O Brasil industrializou, urbanizou, avançou com a educação, a gente se transformou em uma das 10 maiores economias do mundo. Então, houve avanços fantásticos nesses 200 anos. O que teve retrocesso? Houve retrocesso no meio ambiente, né? Porque, por exemplo, a Mata Atlântica, a gente desmatou grande parte da Mata Atlântica, grande parte do Cerrado, né, em boa parte da Amazônia. Então, a gente tem que parar com esse processo de agressão do meio ambiente e começar um processo de restauração ambiental. Então, o grande desafio é a gente ter maior qualidade de vida humana
ao mesmo tempo que a gente tenha maior qualidade de vida ambiental. Essas duas coisas têm de se casar aí ao longo do século XXI. A ONU, Organização das Nações Unidas, divulgou uma lista em 2020 que aponta China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México como os mais populosos do planeta. A China tem 1.413 bilhões de habitantes, mas há expectativa de que a Índia, atualmente com 1.300 bilhões de pessoas, deva superar o gigante asiático que no passado adotou medidas de controle de natalidade, algo não praticado no vizinho do norte da Ásia.